Irmãos, eu tive esses dias ministrando lá em Petrolina. Eu agradeço vocês que oraram por mim. Muito obrigado. Mas eu fiquei assustado quando cheguei. Fiquei muito assustado. Teve uma pessoa que olhou para mim e disse que quando viu o Marcel subindo aqui, viu o pastor. Por isso que eu não deixei tu subir hoje. E é possível que o cara passa 2 dias fora, quando volta já estão substituindo. É coisa pro cara não acreditar. Espero que ninguém esteja vendo. Até a sua calça hoje está bacana. Está mais folgada. Pode ser que vejam assim também. Ainda bem que Daiane está lá do outro lado, senão ela vinha. Era 3 pastores. Eu ia ter que disciplinar vocês dois. Maciel já está no gelo já. Não, cadê ele? Não, ele vai passar um dia sem nem dar amém. Na hora que ele for dar amém, eu digo... Psst. Irmãos, hoje quem ministra é Lucas, sabe? Para a glória de Deus. Né? E eu acredito que Deus vai usá-lo poderosamente. Eu ainda não assisti a mensagem de Maciel, mas eu vou assistir. Para dizerem que era um pastor que estava pregando. Foi boa, foi boa. Até tu, Bruce. Era até dito, pastor, foi assim, qualquer. Aí eu... Tô brincando, gente. Que bênção que o culto domingo, os irmãos mandaram mensagem para mim, que foi bênção. Falei com o Jeane também. Fiquei muito feliz. E hoje quem prega é Lucas. Para a glória de Deus. Eu ainda estou muito cansado da viagem, mas muito cansado mesmo. Ainda fiz um exame do Covid. Digo, vai que eu estou com Covid. Para a glória de Deus, deu negativo. Sabe, já sabe meu CPF lá do Lamab. Não precisa nem eu entregar mais, ela já sabe. Mas mesmo assim eu estou muito cansado. Mas Deus já tinha colocado no meu coração de os meninos pregarem essa semana, né? E foi muito bacana por isso. Então, abram bem os corações, o ouvido do coração, para ouvir aquilo que Deus tem a ministrar à sua igreja hoje. Pai, com muita alegria eu te peço pela vida de Lucas, que o Senhor possa usá-lo poderosamente nesse momento, assim como o Senhor tem feito, Senhor, nesse lugar, assim como o Senhor usou o Maciel na terça-feira, usa o teu filho hoje e fala com a tua igreja, move os nossos corações, Senhor. Deus, vem tirar dos nossos corações qualquer distração à tua palavra, qualquer, Senhor, coisa que possa impedir-nos, Senhor, de ouvir claramente a tua voz. E que através da boca dele, Senhor, saiam as palavras escolhidas por ti, as palavras que vêm do teu coração, e essas palavras possam impactar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Eu vou estar ali anotando. Fica à vontade. Aleluia. Pode ser uma igreja? Cara, é uma grande honra compartilhar a palavra com vocês. E eu sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade, né? Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas. E agora no momento do louvor quase que eu não conseguia cantar, porque meio que passou um filme de tudo que tem acontecido. E esses 2 últimos hinos falaram muito ao meu coração. Eu creio que falou o coração de toda a igreja. Amém? Se lançar à vontade de Deus, como nosso pastor sempre diz, é fácil. Não é fácil se lançar à vontade de Deus, mas quando a gente se lança, quando a gente não tem mais plano B, as coisas são surpreendentes. A vontade de Deus é totalmente superior à nossa. A Bíblia nos fala sobre isso, que os pensamentos do Senhor são melhores do que os nossos, os caminhos muito mais altos. Enquanto a gente pensa uma coisa, enquanto a gente planeja algo, Deus nos surpreende, Deus mostra que o nosso pensamento é limitado. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que está no livro de Gênesis capítulo 25 e verso 29.
Gênesis capítulo 25. E verso 29. Amém? Gênesis capítulo 25 e versículo 29. Eu particularmente gosto muito do livro de Gênesis, igreja. Deu para reparar, né? Eu gosto muito do livro de Gênesis. Eu consegui ler esse livro faz pouco tempo. Faz pouco tempo mesmo. Eu sempre começava a ler ele, quando chegava ali no período de Moisés ali, eu desistia. Como eu já conhecia a história de Moisés, eu ficava, meu Deus do céu, eu vou ler isso de novo. Mas eu comecei faz algum tempo atrás e consegui vencer essa barreira. E eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis. Vamos lá? Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos do filho mais velho? Jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento, e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de irmão mais velho. Eu quero que vocês repitam comigo a parte B desse versículo. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Amém, igreja? Conseguiram entender direitinho? O tema dessa mensagem é: qual filho você é? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que vai falar sobre uma família que encontrou muitas dificuldades com seus 2 filhos. Passaram por uma dificuldade muito grande. Eu acredito que todos conheçam essa história. Jacó e Esaú, os 2 filhos de Isaac, nasceram gêmeos. E, na minha opinião, esse versículo, essa história, é uma das histórias mais bizarras que a gente encontra na Bíblia. Todo mundo aqui sente fome, né? Todo mundo. Mas sentir uma fome extrema, uma fome absurda, de trocar uma bênção do Senhor, uma bênção familiar, por um prato de lentilhas, por um prato de feijão, por um prato de cuscuz, por uma pizza. Qual prato de comida você mais gosta? Você trocaria por a bênção que vem dos céus? Você trocaria por uma bênção que qualquer pessoa gostaria? Você trocaria uma pizza por um carro 0 km, por uma Hilux? Quem trocaria? Levanta a sua mão aí, quem trocaria? Olha, Darly quase levantou a mão, ela coçou a máscara ainda. Ninguém faria isso. Esaú fez. Sabe, Esaú deu mais importância às suas necessidades momentâneas do que a bênção que vinha do Senhor. Olha, eu quero fazer você entender o quão importante eram esses direitos de irmão mais velho. A bênção da primogenitura. Para o povo judeu, o primeiro filho, o primogênito, ele herdava tudo do seu pai, era a porção dobrada de tudo que seu pai tinha. Enquanto aqui no Brasil, os filhos, eles dividem a herança, né, por igual partes. Lá, em Israel, o povo judeu divide de uma forma diferente. O filho mais velho ganha a porção dobrada. Tudo que o pai tem, eles ganham porção dobrada, e aí o resto da herança fica para os outros irmãos. O filho mais velho, ele tem
por direito ser o sacerdote, ser o líder do restante da família. Isso é incrível, como respinga na nossa cultura. Na minha família, eu tenho um tio meu que mora aqui na Pimenta, e ele, por ser o irmão mais velho, eles entram muito atrito, porque ele quer ser o sacerdote da família, ele quer mandar nos outros irmãos, e infelizmente nenhum dos irmãos querem ouvir ele. E isso me veio à memória, porque eu já vi várias conversas deles, e ele dizia assim: eu sou o irmão mais velho, vocês têm que me respeitar. Respinga na nossa cultura, mas não é uma coisa que a gente vive. E isso era um direito de Esaú por nascimento. Isso era um direito que era resguardado, porque era a cultura deles, era o ritmo de vida deles. Então, e para melhorar esses direitos de irmão mais velho, Esaú era o primeiro neto de Abraão. E por ser neto de Abraão, ele faria parte da genealogia do Messias. Olha que honra. Olha que honra. E ele já abandonou tudo isso por conta de um prato de feijão com farinha. E é bom feijão com farinha, mas não dá. Olha, aqui no nosso país, a gente vê que quando os pais morrem, tudo que eles possuem vem a desgraça, vem a falir. A pessoa luta por um império, luta por construir coisas, mas quando ele morre, os filhos enlouquecem, divide tudo, quebra tudo, e no final das contas, o que o cara passou a vida inteira construindo se acaba. E acaba por conta das brigas. Mas esse direito de filho mais velho era uma coisa assegurada, era uma coisa garantida. Não tinha como Esaú perder aquilo. Não tinha quem pudesse tomar aquilo das mãos de Esaú. Era um direito de nascença. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Esaú desprezou os seus direitos? Por que ele não esperou mais um pouquinho? Por que ele não fez a sua própria comida? Eu sei que não existia miojo, não tinha nada instantâneo, mas ele podia ter pedido para outra pessoa que não quisesse os seus direitos. Ele poderia ter resolvido essa situação de uma maneira diferente. E eu separei 3 pontos. Ó, tá ficando batista, pastor? 3 pontos. Eu separei 3 pontos para que a gente pudesse entender melhor essa situação. Para que a gente possa analisar a vida de Esaú, as escolhas de Esaú. E se você se identificar, que você possa crescer com isso, amém? A primeira coisa a se observar é que Esaú, assim como nós, Esaú tinha o costume de alimentar a sua carne. Se alimentar, igreja, é pecado? É? Vocês ficaram tudo calados? Se alimentar é pecado? Não é pecado. É claro. Não é claro? É claro que não é pecado. Esaú, ele demonstrava uma fome excessiva, né, pastor? O oco, né? Ele demonstrava uma fome extrema, mas ele preferiu alimentar a sua carne ao invés de viver os planos de Deus. E é aí onde mora o perigo. É aí onde está o X da questão. Se você tem o costume de alimentar as suas vontades, de alimentar a sua carne, ao invés de viver os sonhos de Deus, ao invés de alimentar as vontades, os sonhos de Deus, você está em pecado. Não é pecado comer, gente. Não é pecado almoçar, jantar. O pecado mora nos simples detalhes, nas coisas pequenas que a gente banaliza, que a gente não presta atenção. Fazer a sua vontade, viver a sua vontade é pecado. Quando você prefere as suas escolhas, coloca as suas necessidades na frente dos planos de Deus. Jesus nos ensina em João capítulo 14, 21, que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. Aquele que ama Jesus é aquele que guarda os seus mandamentos, é aquele que vive os seus mandamentos. E escolher a pornografia, escolher o adultério, decidir viver as suas próprias escolhas, isso sim é pecado. Escolher a sua vida, ao invés de escolher a vida de Cristo, isso é pecado. Nós vivemos numa sociedade que banaliza a vontade de Deus, que prega que nós devemos fazer tudo pela nossa felicidade.
E por conta disso a gente acaba se iludindo, né? A gente acaba ouvindo conversinha de um, conversinha de outro. A gente até falou isso ontem no encontro de casal, né, pastor? A quem você tem dado ouvidos? E por conta disso nós começamos a alimentar a nossa carne. Começamos a alimentar a nossa carne com coisas pequenas. Hoje eu não vou para o culto, não. Não tem quem faça. Daqui a pouco eu oro, não preciso orar agora não. Deixa eu ver aqui, tá acabando já a temporada aqui dessa série. Daqui a pouco eu oro. Eu não quero mais ouvir os meus pais. Eu não quero mais ouvir a minha liderança da igreja. Eu não quero ouvir quem me confronta. E aí no final, a gente ainda fala assim, eu vou fazer de tudo, eu vou fazer tudo para ser feliz. Só que esse é o perigo. Esse é um tipo de caminho que é muito difícil. É muito fácil seguir nele, mas é muito difícil de voltar para trás. É um caminho que muitas das vezes se torna sem volta. E quando nós olhamos como são pequenas e banais as coisas que fazem essa pessoa feliz, nós entendemos que a decisão de Esaú não é tão bizarra. A escolha que Esaú tomou não é tão bizarra, porque nós vemos isso no nosso dia a dia. Nós escolhemos alimentar a nossa carne ao invés de receber e viver as bênçãos de Deus. E aí nós nos comparamos a Esaú. Nós nos tornamos iguais a Esaú. Por escolher viver as nossas vontades, viver as nossas escolhas. Eu quero te lembrar de um homem na Bíblia que antes de nascer já havia sido profetizado. Um cara super cabeludo. Já sabe de quem eu estou falando, né? Sansão, antes dele nascer, foi profetizado que ele viria ao mundo. Ele seria um juiz, ele seria o libertador de Israel. E esse homem nasceu, foi separado para Deus, não podia tocar em coisas mortas, não podia beber bebida forte, não podia comer certas coisas, não poderia ser cortado o seu cabelo. E ele começou a crescer, viveu, e quando ele conheceu o mundo, ele viu coisas que eram prazerosas. Ele teve contato com coisas que eram mais prazerosas para ele do que estar na presença de Deus, do que viver o seu chamado. E ele fez uma escolha bem simples. Ele fez uma escolha bem simples. Eu não vou ouvir mais os meus pais. Casou-se com a filisteia. A pobre da filisteia morreu, ele ficou viúvo. Mas ele não parou por aí. Agora que eu estou viúvo, agora eu vou cair. Não vou falar a palavra, mas ele pegou e foi-se embora para o mundo da prostituição. E ele começou a ficar com uma com outra até conhecer Dalila. Rapaz, quando ele conheceu Dalila, ele fez mais uma escolha. Eu não vou viver a vontade de Deus. Eu vou viver a minha vontade. Eu não vou me misturar com o povo de Deus. Eu vou me misturar com essa aqui. E aí, rapaz, a consequência das suas escolhas foi a morte, foi a perca de visão. Mas Deus é tão incrível, Deus é tão misericordioso que mesmo na morte de Sansão, ele pôde cumprir a vontade de Deus. Não espere chegar a ponto de morte para viver a vontade de Deus, igreja. Não espere quebrar a cara para voltar e se arrepender e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Restaure em mim os seus sonhos, restaure em mim os seus planos. O Senhor nessa noite Ele te dá a oportunidade de fazer uma dieta santa. Olha que maravilha. Pare de alimentar a sua carne, pare de alimentar as suas vontades, comece a alimentar os sonhos de Deus. Eu não entendo porque eu estou tão desanimado, eu não entendo porque eu estou tão fraco, eu não entendo porque isso e aquilo. Agora você está entendendo. Quanto mais você alimenta as suas vontades, quanto mais você alimenta a sua carne, mais fraco você vai se sentir para viver os planos de Deus, para viver a vontade de Deus. Quanto mais você alimenta os planos de Deus na sua vida, mais o sobrenatural acontece, mais você é surpreendido pelo amor e pela graça do Senhor. Amém? A segunda coisa que a gente consegue observar em Esaú inventei mais uma, Vânia. É a síndrome da última bolacha do pacote. Já tinha ouvido falar nessa? Ai, ai.
Para entender essa síndrome, igreja, nós precisamos olhar para a família, para a história da família de Esaú. Vamos lá. Esaú era o primeiro filho, confere? De Isaac e de Rebeca. Mas além dele ser o primeiro filho, ele era gêmeo de Jacó. E por causa do seu porte físico, por causa das suas habilidades para caçar, ele era o preferido do papai. Ele era o preferido de Isaac, enquanto Jacó era desprezado por seu pai. Por ter nascido todo peludo, ele recebeu esse nome lindo, Esaú. Entendeu? Esaú, um homem todo peludo. Já o seu irmão nasceu agarrado no seu tornozelo. E por conta disso recebeu um nome muito bonito também, Jacó, que significa enganador. As diferenças entre os dois eram bem expressivas, ao ponto de Esaú imaginar que ninguém podia roubar a sua primogenitura. Esaú com certeza andava no meio do seu povo, eu sou primogênito, vou mandar em todo mundo aqui. Ninguém pode roubar a minha primogenitura. Mas Jacó sabia um jeito. E foi isso que Jacó fez. Mas eu quero te dizer que pensar dessa forma não é uma exclusividade de Esaú. Deus nos faz promessas. Deus cuida de nós tão bem. A gente se sente tão aconchegado. Deus nos cuida tão bem da gente. Deus não deixa faltar nada. E ao invés de sermos gratos, nós nos acomodamos. Pensamos que nenhum tipo de pecado pode impedir o Senhor de nos abençoar. Pensamos que nenhum tipo de pecado pode tirar o céu de nós. E eu quero te dizer, o seu pecado vai te impedir de viver os sonhos de Deus. O seu pecado vai te impedir de ir para os céus. Se você não mudar, se você não se arrepender, Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é fácil. Mas se você conseguir negar a si mesmo, com certeza você vai conseguir carregar a cruz e seguir Jesus. É um passo a passo. Olha, a gente ouve pregações tão absurdas hoje em dia que a gente acaba se iludindo. A gente pensa que a gente é o ponto fraco de Deus. A gente pensa que Deus não vai nos permitir passar por provas. A gente pensa que Deus não vai nos permitir passar por tentações. Mas a Bíblia também nos fala que o salário do pecado é a morte. Então o seu pecado vai trazer consequências. A Bíblia também nos fala que Jesus foi tentado no deserto. Então quem sou eu? Quem é você? Que não pode passar por provações, que não pode ser tentado. Quando nós mesmos é que cavamos as nossas próprias covas. Nós estamos nos tornando filhos mimados, né? Não foi isso que a gente conversou? Na célula? Nós estamos nos tornando filhos mimados. Mas o Senhor vem nessa noite te chamar a atenção e te dizer, você é meu filho sim. Você é meu filho sim. Mas você precisa me obedecer, você precisa ouvir a minha voz. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. E a primeira pessoa que abrir, eu quero que leia o primeiro versículo e o segundo. Deuteronômio 28. Se você quiser saber quais são as bênçãos, continue lendo, amém? Glória a Deus. Você precisa obedecer ao Senhor. Você precisa ouvir a sua voz. O que foi que Jesus disse? Aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os... Deuteronômio 28 diz o quê? Se você ouvir a voz de Deus e a obedecer, tomando cuidado de guardar todos os mandamentos, certamente que o Senhor vai te abençoar. Você será maior. Essa nação será maior do que todas as nações da terra. As promessas de Deus são muito claras para quem obedece.
ser a última bolacha do pacote deve ser muito bom. Muito bom. Só até o momento que a gente percebe que a última bolacha do pacote é a que mais quebra. É a que mais desfarela, não é verdade? A última bolacha, quando a gente chega nela, a bichinha está toda se dilindo. Seja um filho obediente e com toda certeza o Senhor vai abençoar e vai cumprir na sua vida as promessas. Amém? A terceira observação. Esaú, ele não honrou o que foi estabelecido por Deus. No momento em que Esaú nasceu, ele foi estabelecido como o irmão mais velho. Ele foi estabelecido como o homem que levaria a bênção da primogenitura, o homem que seria antecessor do Messias e tudo mais. Mas ele desprezou isso. Esaú desprezou aquilo que foi estabelecido no momento em que ele disse assim: do que me serve essa bênção se eu estou a ponto de morrer? Esaú colocou a urgência na frente do que é essencial. Ele não honrou, e por esse motivo ele sofreu por toda a vida. E os seus descendentes sofrem até hoje, por conta de uma decisão, por conta de uma escolha que Esaú tomou lá atrás. Ele não apenas perdeu os seus direitos, mas também perdeu a oportunidade de ser antecessor do Messias. Olha, se ele soubesse. Sabe, não honrar o que Deus estabelece é mais comum do que você pode imaginar. Agora eu vou falar de uma coisa bem triste. Quem já desistiu de algum cargo de liderança? Quem já abandonou algum ministério? Estava atuando no ministério e desistiu, abandonou. Quem já combinou com o seu líder de célula que ia fazer alguma coisa no dia da célula e chegou no dia, não foi, sei lá, aconteceu alguma coisa? Quem já desistiu do discipulado? Eu já fiz tudo isso. E é triste, velho. É muito triste. Nós precisamos honrar aquilo que Deus está estabelecendo. Nós precisamos dar atenção, depositar toda a nossa força, todo o nosso empenho naquilo que Deus está estabelecendo em nossas vidas. Olha, talvez por você ter feito isso algum dia, talvez você sofra até hoje. Mas você não fez isso de graça, eu tenho certeza. Na época que eu fiz essas coisas, eu também pensei, ixi, eu tenho toda a razão do mundo, vamos lá, razão, vamos contra o mundo agora. Eu também pensei assim. E assim, a gente pensa, a gente justifica todos os nossos atos. E a gente ainda fala assim: eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor, por isso que eu não saio da igreja, porque eu amo ao Senhor. Eu vou lá, vou continuar indo, só porque eu amo. Mas eu quero te dizer nessa noite que desistir, fugir, trocar, sei lá, esquecer, sei lá qual palavra você queira usar, não pode ser uma opção. Não pode ser uma opção. Se você realmente ama a Deus, você vai obedecer a sua palavra. Se você realmente ama o Senhor, você vai obedecer a sua palavra. Sabe o que você vai fazer? Você vai cuidar dos seus irmãos. Sabe o que você vai fazer? Você vai ser submisso. Mulheres, vocês serão submissas aos seus maridos. Maridos, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Filhos, vocês vão honrar o seu pai e a sua mãe. Toda a igreja, vocês vão honrar as autoridades estabelecidas por Deus. Se você ama o Senhor, você vai cumprir, vai viver a sua vontade. Você vai dar importância àquilo que Ele estabeleceu. Você vai lutar pelo reino. Você não vai olhar as coisas e deixar como está. Qual filho você é? Qual dos dois filhos você é?
Você é aquele que despreza aquilo que Deus estabeleceu, ou você é aquele que faz de tudo, que luta por as bênçãos que não foram dadas a você? Esaú desprezou enquanto Jacó ansiava por aquilo. O nome de Esaú era enganador, mas nessa situação ele não enganou. Talvez tenha sido a única. Talvez tenha sido a única vez que ele não enganou. Ele não era bobo. Ele falou assim: você me dá os seus direitos de irmão mais velho? Aí ele deu sim. Aí ele pensou: quando ele encher a barriga ele vai desistir. Então jura. Esaú, eu juro. Pronto, agora você pode comer. Agora você pode comer. Esaú deve ter pensado: bom, quando eu chegar lá diante do papai, eu vou dizer: papaizinho lindo, assim como eu te amo, eu sei que o Senhor me ama. Esaú tentou ali me enganar, mas eu venci ele, enganei ele. Talvez tenha tido até essa conversa. Mas quando Isaac ficou sabendo do que Esaú fez, ele não poderia mais voltar atrás, porque Esaú jurou. Esaú jurou. Então agora quem ia receber os direitos de irmão mais velho era Jacó. Maravilha? E quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente vê que antes que eles nascessem, já tinha sido predito isso, que o irmão mais novo seria maior do que o mais velho. Olha que maravilha. Por isso que é bom ler o livro de Gênesis. Eu gosto demais desse livro. Olha, igreja, mas se em algum momento você abandonou os sonhos de Deus, sei lá, por algum motivo, por algum prato de lentilha, sei lá, hoje o Senhor te chama de volta. Hoje o Senhor, Ele te chama de volta, amém? O Senhor te chama não para ser um servo, mas o Senhor te chama para ser um filho amado. O Senhor não te chama mais para ser um servo. O Senhor não quer que você venha aqui apenas para servir, apenas para cuidar dos outros, mas Ele quer te amar. E fazendo isso, igreja, você também vai amar os seus irmãos e também vai cuidar deles. O Senhor não te quer como um funcionário, o Senhor não te quer como um número. Ele te ama, Ele cuida de você, Ele quer um relacionamento com você, um relacionamento íntimo. E nós não devemos ser hipócritas. Nós não podemos ser hipócritas em dizer que eu só sirvo a Deus e mais ninguém, em dizer que eu preciso apenas de um relacionamento com Ele e não preciso da minha comunidade. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Jesus disse: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Leia a palavra, se alimente da palavra. Deixe de alimentar a sua carne. Deixe de escolher as suas vontades ao invés de escolher a vontade de Deus. E aí sim, você poderá dizer: eu sou um filho amado por Deus. Eu sou filho de Deus. Seja um filho a qual honre a palavra e viva segundo os mandamentos do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a orar. Se coloque de pé. E eu quero chamar o pastor para orar. Mas eu também quero te fazer um convite. Eu falei aqui sobre pessoas que já desistiram um dia. E eu sei que se você desistiu foi porque alguma coisa aconteceu. Não tem justificativa. Talvez você encontrou uma justificativa. Talvez o diabo plantou uma justificativa no seu coração. E nessa noite o Espírito Santo quer cuidar do seu coração. O Senhor quer tirar os traumas que existem no seu coração. Os planos de Deus ainda vivem. Os planos de Deus ainda são vivos. Você ainda pode ver os planos do Senhor. Não faça igual a Esaú. Despreze e deixe de lado. O Senhor ainda quer que você viva os seus sonhos. Por isso, se você se identificou com essa palavra, eu não vou pedir para você vir aqui, mas coloque a mão sobre o seu peito. O Espírito Santo vai sarar as feridas que existem no seu coração. O Espírito Santo de Deus vai te trazer de volta. Você é filho. Você é filho, não se esqueça disso. E os planos do Senhor vão acontecer, vão se cumprir sobre a sua vida. Coloque a mão sobre o seu peito.
e deixa o Espírito Santo de Deus sarar as suas feridas. Ah, Deus, depois de ouvir essa palavra, nós estamos aqui curvados, te pedindo, Senhor, faz com que a identidade de filho possa ser sobre as nossas vidas. Ó Deus, que aqueles que por algum motivo venderam, Senhor, o direito de ser abençoados por Ti, ou desistiram, Senhor, que nesse momento possa ser restaurado. O que não aconteceu, Pai, com Esaú, mas tem acontecido conosco. O Senhor tem restaurado o direito de filho. O Senhor tem restaurado, Senhor, o direito de filho dia após dia sobre as nossas vidas. E aqueles, Deus, em nome de Jesus, que por um momento abriram mão, Senhor, dos Teus sonhos, dos Teus planos, que agora sejam renovados, Pai. Venha renovar sonhos, Deus. Venha renovar planos, Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, eu te peço, traz a esse coração a graça, traz a esse coração a misericórdia, que possa haver plena restauração para a glória do Teu nome, Senhor. Que ninguém saia daqui sem essa compreensão do amor, do cuidado, da bondade que vem de Tua parte. Ah, que nenhum saia daqui sem compreender quais são os Teus planos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem mudar vidas, eu te peço. Vem mudar destinos, eu te peço. Vem mudar sentimentos, eu te peço. Vem pôr o anel no dedo, Senhor. Vem pôr sandálias nos pés. Vem pôr roupa nova. Oh, Deus, faz uma festa para a chegada do Teu Filho, Senhor. O Teu Filho que havia se perdido. O Teu Filho que abandonou os Teus sonhos e que essa noite reconcilia contigo e que essa noite encontra de novo os braços do Pai. Aleluia! Encontra os braços do Pai. Você tem os braços do Pai a seu favor. Você tem os braços do Pai a seu favor. Aleluia! É tempo de reconciliação. É tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento. Essa palavra o Senhor está te chamando para se alinhar com a vontade dEle. Nessa palavra o Senhor está te chamando para se alinhar com os sonhos dEle. Não importa se já andou distante. É tempo de alinhamento. Em nome de Jesus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou. Aleluia, Deus. Dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Diga! Eu não sou mais escravo do medo. Diga isso ao Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui. Aleluia. Por meu nome me chamou. Aleluia. E de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou.
Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Diga! Me resgatou e agora posso clamar. Eu sou filho de Deus. Pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso clamar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: você é filho. Vá, diga: você é filho. Se você tiver com medo, você é filho. Diga para ele: se você já desistiu, você é filho. Diga: você é filho. Aleluia. O Senhor te escolheu como filho. Ele morreu para que você fosse filho. E Ele vai fazer de tudo. E Ele vai fazer de tudo para que você continue como filho. Você tem lugar na casa do Pai. Você tem lugar na casa do Pai. Você tem lugar na mesa do Pai. Aleluia. Você é filho. Você é filho. Aleluia. Que bênção. Nós vamos orar, mas antes eu quero